Começando aqui devagarinho, né? A gente está indo aí para a nossa terceira temporada da Maratona Empreendedora Criativa. E essa maratona, ela surgiu com a ideia de apresentar para você pontos aí, estratégias da parte do marketing, da comunicação, para você tornar a sua marca ainda mais forte, para você tornar o seu projeto ainda mais forte, tirar essa ideia do papel e colocar aí a mão na massa. Então a gente vem aí para a terceira temporada, né? A gente já veio de uma semana onde a gente falou de criatividade, a gente falou um pouco aí da questão de branding, a parte de briefing, como que eu preparo essas ideias. Então veio muito conteúdo aí nessas últimas semanas e agora a gente está começando a formatar aí essas ideias. E é isso que a gente começa então nessa terceira temporada. Bom dia Angelita, Rejane, bom dia, sejam bem-vindas. Então, essa semana a gente começa aí a fazer essa parte de organização das ideias, né? A gente já falou em banco de ideias, a gente falou nessa parte aí de como trabalhar a parte do emocional, como se inspirar, tem vários pontos que a gente veio trazendo nessas últimas semanas. E agora a gente vem então, vamos começar a formatar isso, vamos começar a dar uma cara para essas ideias, para esses projetos. Então, a gente começa essa terceira temporada começando a organizar, formatar. Bom dia para vocês, bom dia! Bom, gente, então hoje a gente vai falar um pouquinho da parte de croquis, do desenho, do brainstorm, né? Que é a parte onde a gente tem a chuva de ideias. E nessa aula, então, a gente vai trabalhar alguns pontos e ferramentas que vocês podem usar, que vocês podem aplicar para começar a organizar, então, esse momento das ideias. Bom dia, Ellen, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Então, gente, estamos começando essa semana, começando aí com todo o gás, toda a disposição. Estou muito feliz aqui de estar aqui junto com vocês, a gente já está trocando ideias, vão comentando, se vocês vão curtindo, vai colocando coraçãozinho aí, compartilhe essa live com quem você sabe aí que está vivendo esse momento, que está precisando se reinventar também, então compartilha, manda lá o aviãozinho para que isso chegue a mais pessoas. Na semana passada eu falei um pouco aí dos nossos porquês, né? O porquê que a gente faz o que a gente faz. E eu tenho, assim, como minha missão de vida inspirar pessoas a transformarem as vidas delas e também as vidas das pessoas com quem elas convivem, com as pessoas que chegam até ela de alguma forma. E através do empreendedorismo a gente tem aí grandes possibilidades, né, o tempo todo. Então, cada um de nós tem um potencial infinito para que a gente possa usar para ajudar outras pessoas, né? Para a gente ser mais, para a gente viver a nossa vida da melhor forma, para a gente ser tudo que a gente nasceu para ser, né? Então, cada um de nós tem o seu brilho, que a gente possa iluminar aí a vida de várias pessoas. Então, manda essa live aí para mais gente, para que cheguem mais pessoas ainda. Manda aí para quem você conhece, para a gente estar compartilhando essas ideias aí junto com vocês e com outras pessoas. Bom, hoje então a gente vai falar desse momento que a gente chama, eu costumo chamar de croquis, que é onde a gente começa a desenhar, onde a coisa começa a se configurar. E principalmente o que a gente chama dentro de agência de publicidade, dentro da publicidade, da comunicação mesmo, como brainstorm, que é a parte de chuva de ideias, né? A chuva mental lá que vai molhar esse campo onde a gente está colocando aí todas as ideias. Às vezes a gente tem vários pontos. Tomar uma aguinha aqui. A gente tem vários pontos onde a gente fica, né, perambulando assim. A gente, mas eu tenho essa ideia, eu tenho isso daqui, enfim. Como que eu faço para começar a organizar isso, de fato? Ou se eu tenho, por exemplo, um projeto e eu quero colocar esse projeto em ação, em ataque, eu preciso pensar em formas de como fazer isso, tá? E uma dessas formas, um desses recursos, é a gente fazer um momento de brainstorm.
que é esse momento? Quando a gente fala isso dentro de agência, que é o momento onde a gente tem a iluminação, né, onde as ideias estão surgindo, a gente tem sempre uma pessoa que vai fazer um controle, né, como se fosse uma reunião mesmo, e a pessoa que vai ser lá o que vai coordenar um pouco as ideias e pessoas que vão ficar lançando ideias. Nesse momento específico, é o momento onde você vai se libertar da questão julgamento. Por que, Cris? O julgamento é onde eu tô, mas será que isso daqui funciona? Será que não funciona? Será que no mercado tem abertura para isso? Eu fico me questionando muito. Esse não é o momento de você se questionar. Esse é o momento de você simplesmente colocar para fora N coisas que estão passando na sua cabeça. É o momento de você botar no papel. E aí a gente fala que a nossa maratona, né, vem com o intuito de tirar o projeto do papel, só que até agora a gente veio falando de como gerar ideias, de como tu tá ali crescendo aquilo que tá na tua cabeça. Bom dia, Kátia, seja bem-vinda. Então, quando a gente precisa organizar isso, a gente precisa tirar da nossa cabeça essas ideias. E como que a gente faz isso? Papel! A gente faz isso com papel. E eu dei aí várias formas nas últimas semanas, que seriam através de listas, seriam, né, você criando o seu banco de ideias com referências, com imagens, com frases, com palavras que fossem te inspirar. Agora, nesse momento do brainstorm, é o momento de você pegar todo esse material que você separou aí, ou que você vai separar, mas pegar todo esse material, reunir e começar a lançar as suas ideias no papel. Começar a colocar realmente no papel, organizar isso. E uma técnica que a gente pode usar nesse momento é a técnica que a gente conhece por mapa mental. Eu não sei se você já ouviu falar, é uma técnica que é muito usada para estudo. Então a gente começa com uma ideia central e vai criando categorias, tá? E a parte do mapa mental, ele também funciona para a parte de iluminação, para a parte de a gente criar as possibilidades. Então, o que a gente faz? A gente vai partir de uma ideia central, tá? Então, o que é essa ideia central? Bom, o que eu preciso melhorar lá no meu produto? O que eu preciso melhorar lá no meu projeto? Que talvez a gente comentou aí, falou, e eu preciso olhar para esse ponto que talvez eu não esteja fazendo ainda. Talvez seja uma coisa que melhoraria a questão de entrega, talvez seria uma, não sei, daqui a um pouco está faltando alguma coisa ali, ou eu preciso criar algo ali, então eu vou colocar qual é essa ideia central ou a minha necessidade no centro do papel. Então eu vou colocar lá, por exemplo, que eu preciso fazer a criação da minha marca. O que é? Eu vou colocar isso lá. A partir daí, a gente começa a criar categorias. Eu sugiro de 4 a 7 categorias saindo dessa ideia central aqui. Então, eu vou criar como se fosse flechinhas mesmo. Opa, caiu aqui. Deixa eu pegar aqui, gente. Eu vou criar como se fossem umas flechinhas desenhadinhas para criar as subcategorias. Então, eu recomendo 4 a 7 ideias em volta de uma ideia central, tá? Ok, o que eu vou colocar nessas subcategorias? Como que eu vou viabilizar essa ideia? O que eu posso fazer? E agora é o momento de você entrar mesmo na viagem, de você entrar na sua cabeça, pensar possibilidades, mas sem o julgamento. Bem importante. Por quê, Cris? Porque o julgamento vai te bloquear, ele vai te limitar. Mas se isso não der certo... Agora não é o momento de você pensar se não der certo. É para você pensar uma nova possibilidade. Então, abra sua cabeça e se você tiver a oportunidade de fazer essa parte com outras pessoas junto, melhor ainda. Sabe, você chamar aquela sua melhor amiga, chama o marido, chama o filho, chama quem você tiver aí em volta de você, para que você possa agregar as suas ideias. Daqui a pouco, vamos sentar aqui, vamos fazer uma reunião e vamos
montar aqui as nossas possibilidades. Então, o que eu preciso resolver é isso. Ok, Cris, eu preciso vender mais. Bota lá no centro da sua folha e aí você vai pensar, o que eu preciso fazer para vender mais? E aí você vai criar subcategorias. Eu recomendo até 7, tá, gente? Quando eu criei essas subcategorias, dentro de cada uma dessas categorias, eu vou pensar outras categorias. Então, por exemplo, uma forma de eu vender mais é produzindo mais, digamos, tá? Tive lá essa ideia. O que eu vou ter que fazer para produzir mais? Então, dentro dessa categoria que você criou, ó, chegou lá numa outra categoria, você vai criar mais 4 ou 7 possibilidades, tá? De 4 a 7. Oi, Ká, bom dia, seja bem-vinda. Então, quando eu estou criando, ó, a partir de uma ideia central, peguei uma ideia, fui para cá, depois eu passei para outras possibilidades dentro dessa categoria, a gente vai especificando, a gente vai criando esse caminho de forma mental, a gente vai colocando essas ideias de forma organizada. Tá? E o mapa mental, ele é baseado, a técnica do mapa mental, ela é baseada em como que a nossa mente funciona. Então, a gente está indo em Gestalt, a gente está falando de combinações, de como estão armazenadas as ideias na nossa mente. Então, quando eu faço isso daqui, saio de um problema inicial que eu preciso resolver, vou para uma possibilidade, crio as outras possibilidades, eu estou criando os caminhos que eu estou fazendo também no meu cérebro, que eu estou fazendo na minha mente. E aí eu vou ter várias soluções para uma questão, tá? Para um ponto. Bom, só que eu vou fazer isso para várias coisas diferentes. Então, por exemplo, tá, minha questão é vender mais, certo? Que nem a gente estava falando, eu estou dando de exemplo, né? Tá, então uma possibilidade é eu fazer mais produtos, vai ser uma categoria. A outra possibilidade é eu falar com mais pessoas, é outra categoria. Outra possibilidade é eu trabalhar a parte de comunicação da minha marca, outra possibilidade é eu fazer mais propaganda, enfim, vai ter várias ideias aí do que você pode fazer para aumentar as vendas, certo? Dentro de cada uma dessas partes, você vai ter as subcategorias. E aí, de novo, eu sempre recomendo de 4 a 7. Cris, por que esse número, Cris? Por que 4 ou 7? Eu posso fazer mais, posso fazer menos? Pode fazer mais? Pode fazer mais. Dá para fazer menos? Ok, dá para fazer menos. Eu não estou dizendo que não é para você fazer menos. Mas até 7 subcategorias é o que o nosso cérebro, a nossa memória processa melhor. Então, quando a gente está fazendo mapa mental para estudo, por exemplo, se a gente coloca mais que 7 categorias, a gente acaba ultrapassando um pouco o limite da nossa mente, né? Então, a gente começa a faltar, digamos assim, a informação, começa a bloquear essa informação. Então, até 7 é um número ainda ideal, tá? Que a nossa mente consegue absorver aí tranquilamente. E aí, falando isso, um pouco de programação mental, tá, gente? O mapa mental, geralmente, ele é usado para estudo. Só que eu uso muito ele para esse momento de brainstorm, porque eu acho que é mais fácil de organizar as informações através dele. Tá? Então, eu estou dando essa ferramenta, estou falando para você essa ferramenta que eu uso, que eu acho que é uma maneira eficiente de você começar a organizar ideias. Só que, assim, nesse momento, você pode ter ideias que venham a partir de um desenho, a partir de uma frase, a partir de uma imagem. Pode estar tudo ali. Você só precisa identificar isso. Você precisa começar a trazer as suas referências, o que a gente falou lá de banco de ideias. Então eu vou abrir o meu banco de ideias e vou ver que estilo que eu vou botar, que imagens que vão ilustrar isso. E vou começar a fazer essas combinações. Ok, se eu preciso vender mais, eu preciso fazer mais comunicação, que tipo de comunicação que eu vou usar?
E aí eu vou pegar lá na minha comunicação, vou ver que referências que eu separei, que cores que eu separei, que coisas, que ideias que vieram a partir daquilo lá que eu vou trazer para esse momento aqui. Então eu vou começar a desenhar isso. Realmente desenhar, botar no papel que eu estou falando, tá, gente? Então, se você precisa, primeiro, colocar um monte de ideias no papel, como a gente falou aí a respeito das listas, às vezes você pode pegar simplesmente um papel e ir botando todas as suas ideias soltas lá. Depois, num segundo momento, você pode separar em categorias, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente pega uma ideia central, separa numa categoria, dentro dessa categoria tu separa outra categoria. E aí eu vou organizando. Vamos pensar aí a respeito, por exemplo, da nossa casa. Tá? Vamos pegar a nossa casa como exemplo. Como que você organiza a sua casa? Tem coisas na sua casa que vão para um determinado cômodo, certo? Então, por exemplo, gente, se tá ok para vocês vão colocando, vão compartilhando aqui comigo. Ó, Cris, tá ok, tá entendendo. Manda coraçãozinho aí para mim saber que vocês estão junto comigo, tá? Então, lá na minha casa eu tenho a parte que é banheiro, eu tenho a parte que é quarto, tenho a parte que é cozinha, tenho a parte que é sala. Cada uma é um ambiente, cada uma é uma peça, certo? E tem coisas, por exemplo, fui lá, fiz as compras no supermercado e daí eu vou armazenar essas coisas. Então eu vou armazenar o papel higiênico. Onde é que eu vou guardar o papel higiênico? Onde é que eu vou guardar o sabão? Onde é que eu vou guardar o sabonete? Onde é que eu vou armazenar assim, uma roupa que eu comprei? Então cada parte da nossa casa é como se fosse uma categoria. A nossa casa é a ideia central, certo? É o que está no meio. Mas aí eu tenho lá o ambiente banheiro, eu tenho lá o ambiente cozinha, eu tenho lá o ambiente quarto, sala. E aí dentro desses ambientes, eu tenho o que eu estou armazenando lá. Que são esses elementos que eu estou armazenando lá. Então, por exemplo, as minhas roupas, a roupa de cama, a toalha e tal, eu guardo no quarto. Se eu estou lá com papel higiênico, sabonete, pasta de dente, escova de dente, eu guardo no banheiro. Se eu estou lá com a parte de alimentos, louça, eu guardo na cozinha. Então, cada uma está dentro de uma peça. Cada uma está dentro de uma categoria. E é exatamente isso que a gente faz com as nossas ideias. Então, eu preciso, o motivo principal, ele vai estar centralizado. Mas o como que eu vou fazer para realizar esse motivo, essas possibilidades, vão ser as categorias. E dentro dessa possibilidade, eu vou ter mais N formas de fazer aquilo. Então, eu vou quebrando essas categorias em partezinhas, em pequenas partes. E isso vai ficar mais fácil, inclusive, para você. Está de acordo com as suas metas, está de acordo com seus objetivos. Porque você vai estar fracionando, você vai estar quebrando isso. Então, você não precisa se preocupar com a coisa que é, às vezes, o que a gente fica estressado ou fica mais bloqueado porque a gente olha só o problema grande, naquele grande formato. A gente olha só o central. E aí eu não consigo enxergar as possibilidades menores. E é por isso que a gente precisa fazer essas categorias e subcategorias. E quem dirá ainda a questão de uma categoria dentro da subcategoria. Que às vezes dá para fracionar mais ainda. E aí você vai começar a determinar o seu planejamento, como que você vai fazer, quais os recursos que você vai precisar para desempenhar aquilo ali. Então, por exemplo, vamos lá no exemplo de vender mais, tá? Para vender mais, eu preciso melhorar minha comunicação, ok? Vai ser uma categoria lá, vender mais, comunicação. Então, dentro da comunicação, o que eu vou precisar fazer dentro da comunicação? Eu vou precisar fazer um tipo de elemento para mim comunicar diretamente para o cliente, eu preciso fazer uma mensagem de WhatsApp, eu preciso criar um Instagram, um Facebook que fale um pouco daquilo ali. Eu preciso ter vários elementos dentro da comunicação que vão me ajudar a realizar essa categoria. É como se a gente estivesse falando lá das coisas que a gente está guardando em cada peça,
certo? Então, eu estou relacionando com essa analogia aí. Então, por exemplo, dentro do banheiro, eu vou ter lá o momento de escovar os dentes, o momento de fazer as minhas necessidades, o momento de tomar banho. Dentro da comunicação, eu também vou ter momentos. Eu vou ter um momento que eu vou falar diretamente com o cliente, eu vou ter um momento onde eu preciso contar o que eu faço, eu vou ter um momento onde eu preciso explicar para o cliente como que funciona o meu produto, o que tem no meu produto. Então, eu tenho vários pontos aí, só dentro da parte da comunicação, certo? E eu tendo uma comunicação que seja bem clara, efetiva, eu sei que eu vou vender mais. Então, essas categorias, elas estão uma dentro da outra. Agora, o que eu vou precisar de recursos para melhorar minha comunicação? Que talvez, eu não estou conseguindo enxergar agora. O que eu vou precisar de recursos? Então, eu vou começar a desenhar esses recursos, vou começar a traçar o que eu vou precisar de usar de recursos. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma mensagem no WhatsApp para comunicar para a galera, para comunicar para as pessoas que eu estou com um novo produto, que eu estou com um novo serviço. Bom dia, Jenny, seja bem-vinda. Então, se eu preciso fazer essa mensagem, eu preciso de um telefone, eu preciso escrever isso em algum ponto para que eu possa copiar e colar, enfim, preciso me inspirar para esse texto, ver o que eu vou usar de mensagem dentro desse texto. Bom dia, Dani, seja bem-vinda. Bom dia, uma ótima semana aí para vocês. Então, eu preciso trazer as informações que eu vou usar dentro desse texto para usar a comunicação. Então, de novo, gente, olha lá, hein? Eu tenho um problema central, que nem eu estava mostrando no mapa, tem um problema que está no meio, aí eu vou para aquela questão comunicação, dentro da comunicação eu vou para as subcategorias. Como que eu vou resolver? Uma maneira de eu melhorar a comunicação é pela mensagem de WhatsApp. Então tá, o que eu preciso para a mensagem de WhatsApp? Quais são os recursos que eu vou precisar para essa mensagem? Então, eu vou ter que ter o texto, eu vou ter que ter o telefone para mandar, eu vou ter que ter o contato da pessoa, enfim, os registros que eu tenho, e eu vou ter que disparar. E depois eu vou ter que ver se essa pessoa recebeu. Então, eu vou alinhar passo a passo do que eu preciso fazer para chegar exatamente no centro, para chegar naquele objetivo maior. Só que se eu olho só para esse objetivo grandão aqui, às vezes ele assusta. Às vezes ele assusta. Entendeu? Então, se eu olho para esse problema aqui de forma desconstruída, se eu começo a olhar por partes, então fica mais fácil eu conseguir enxergar soluções. Fica bem mais fácil de eu organizar isso. Então, esse recurso que eu estou passando para vocês, que é de usar o mapa mental para fazer essa desconstrução, para a gente abrir essas possibilidades, é um recurso que pode te ajudar em muito para que você enxergue de forma desconstruída, né, pelos pequenos formatos, né? Vai te facilitar nesse processo. E aí, claro, eu dei um exemplo aí da questão de aumentar vendas, mas você pode usar para qualquer coisa. Cris, preciso fazer a criação da minha marca, não tem minha marca ainda. Ok, o que eu preciso para criar minha marca? Eu tenho que buscar as referências, eu vou ter que pegar e pensar as cores que eu vou usar, eu vou ter que pensar o que essa marca vai ter, quais são os valores que vão ter. Então, eu vou sempre pensando formas diferentes de sair daquele problema central. Aí eu vou para as possibilidades, certo? Possibilidades. Então, esse momento é o momento que a gente chama de brainstorm, onde a gente está fazendo essa chuva de ideias, onde está vindo todas aquelas ideias ali. E aí a gente não julga. Mas eu não sei se eu consigo fazer lá uma mensagem para mandar no WhatsApp. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo. Bom dia, que bom ter você por aqui. Então, a gente não sabe exatamente como que vem essas ideias, elas vão vir. E aí esse é o momento de você, sem julgamento, usar essa ideia aí, deixar ela ali de cantinho, porque pode ser
que num segundo momento, talvez não naquele momento agora exato, mas num segundo momento, essa ideia vai vir, vai fazer total sentido. Então, usa essa parte aí do mapa mental para você ir desconstruindo esse problema central. E aí você vai usar o seu banco de ideias, as suas referências, você vai usar essas imagens, você vai usar palavras, vai usar texto, para que você possa configurar isso. E aí a gente volta aí nas questões de categorias. Separa as referências que você tem em categorias, para que isso possa te ajudar. Por isso que eu comento a questão da gente separar isso em pastas. Isso, eu tenho frases que me inspiram, ok, vou reunir todas aquelas frases. Eu tenho imagens, eu tenho cores, eu tenho elementos que vão me inspirar. Separa isso em categorias. Como se você estivesse separando as coisas dentro da sua casa. Como se você estivesse separando as coisas que vão para cada peça, para cada ambiente da sua casa. Então a gente relembra aí essa questão de colocar lá o que eu guardo no meu banheiro, o que eu guardo no meu quarto, o que eu guardo na cozinha, o que eu guardo na sala. Eu estou colocando em categorias. E isso vai me facilitar muito na hora de começar a desenhar esse croquis, na hora de começar a melhorar essa formulação de ideias. Porque eu estou gerando outras ideias, eu estou dividindo. E aí tem uma frase que eu costumo usar muito, é assim: será que dá para comer um elefante inteirinho? Alguém já conseguiu comer um elefante inteirinho? Acho que nem um boi inteirinho dá para comer. Quem é os super carnívoros aí. Mas, se a gente dividir isso em várias e várias fatias pequenininhas, às vezes a gente consegue, inclusive, armazenar o elefante inteiro numa geladeira. Porque a gente vai estar dividindo. E esse é o grande segredo para você alcançar os seus objetivos. Você vai dividir. E isso a gente está falando aqui a um nível de empreendedorismo, né? Como aplicar isso no meu negócio com uma ideia, mas você pode fazer isso para qualquer coisa na sua vida. Para qualquer coisa. Que bom. Obrigada, Angelita. Então, eu tenho um objetivo que é muito grande, que eu quero alcançar, eu divido ele. Reparto o que eu preciso fazer para chegar naquele objetivo lá. Ele vai estar lá no meio. O meu objetivo é o que está lá no meio. Só que aí eu vou separar que caminhos que eu vou ter que fazer para alcançar isso daqui. Dentro desse caminho, quais os recursos que eu vou ter que armazenar, quais as referências, o que eu vou ter que buscar, o que eu vou ter que ir. E aí eu começo a dividir isso. É mais fácil para mim gerar ideias, porque daí eu vou estar olhando cada categoria por parte, eu vou estar olhando cada ambiente por parte, e é muito mais fácil também para mim estar encontrando soluções específicas para cada questão. Então, Cris, mas eu não sei nem como começa essa coisa, eu não sei nem por onde eu começo. Gente, não importa exatamente por onde você começa, você precisa dar um passo. Você precisa dar um passo. Se você olhar para uma questão, se você pegar uma coisa que você precisa resolver e fazer isso daqui, de dividir em categorias, quando você começa a fazer esse processo, a sua mente já vai entendendo que você quer organizar as coisas. Então você começa a olhar para um ponto, para um passo. E não para o todo. Sabe qual é a maior dificuldade? É que as pessoas olham só para cá. Só para isso aqui. Só para isso. E é onde acontece o bloqueio. Eu não sei por onde eu começo, eu não sei o que eu faço agora, eu estou travada, eu sei fazer um monte de coisa, mas não sei fazer nada.
É o que eu mais escuto. Eu sei fazer um monte de coisa, mas eu não sei para onde ir. Cara, bota você aqui no meio e bota lá as categorias em volta com um monte de coisas que você sabe fazer. Cada categoria é uma coisa que você sabe fazer. Tá? Vamos gerar ideia. Então eu botei, eu tô no meio desse negócio, vou colocar lá em volta todas as coisas que eu sei fazer. Dentro de cada uma dessas coisas, você sabe que você tem recursos, você sabe que você tem possibilidades. E aí você vai colocando todas as possibilidades, todas as coisas que você sabe fazer, como que você faz, dentro daquela categoria. E talvez você ainda vai ter uma subcategoria dentro de cada categoria, de cada ideia que você teve. E aí você vai descobrir formas de como fazer. É um momento aí que eu chamo da iluminação. Iluminação. Porque até aquilo que estava meio... que eu não sabia de onde saía, sabe? Que dá aquela agonia que a gente não sabe para que caminho ir. Até isso vai começar a facilitar. E você não precisa saber por onde começar, você só precisa começar. Porque se você fizer isso em um processo, você começa a entender, sua mente começa a entender, seu corpo começa a entender, e você automaticamente vai encontrar outras formas. Então, assim, não faz um gigante disso daqui, faz vários. Faz vários. Faz vários. Eu posso fazer um mapa lá para mim me basear de cada parte da minha vida. Ah, eu tenho uma questão profissional que eu preciso resolver, eu tenho uma questão aí que é a parte mais pessoal, relacionamento, minha parte espiritual. Você pode resolver para qualquer questão na sua vida. Bom dia, Liz, seja bem-vinda. Então eu vou trabalhar isso de forma a dividir em categorias. A gente vai organizar. Quando a gente fala em Gestalt, né, é como a nossa mente... Tô com um avião aqui, ó, passando em cima da cabeça. Quando a gente fala em Gestalt, é como a nossa mente vai fazendo as divisões, vai dividindo os assuntos, vai organizando os nossos pensamentos, as nossas memórias, os nossos significados. Se você já viu aí aquele filmezinho Divertidamente, que fala um pouquinho de como que funciona a nossa mente, né? Como se fosse lá as emoções trabalhando dentro da nossa mente. Bom dia, Lívia, seja bem-vinda! Quando a gente está com essas emoções, cada uma lá, trabalhando na nossa mente, elas estão dividindo aquelas memórias em categorias. Então a gente vê lá no filme aquelas prateleiras com as emoções todas ali, armazenadas, arquivadas dentro da ilha, né? As ilhazinhas que vão separando. Então, são as separações que a gente chama aí, onde a gente usa a Gestalt, na nossa parte mental. Como que a nossa mente funciona. E a gente vai estar usando exatamente uma ferramenta que é onde a gente vai trabalhar como a nossa mente funciona. Então, segredos lá, tá, gente? Te livra do julgamento. Agora é o momento de vir ideia, de vir, deixa vir a coisa. Ah, mas parece que não faz sentido, não tem pé nem cabeça. Gente, não, deixa vir. É sem julgar. É sem dizer se essa ideia é boa ou ruim. Bota lá, bota no papel. Sabe por quê? Essa ideia está na sua cabeça. Essa ideia está aqui dentro e ela precisa sair daqui para que a gente possa ver se realmente é viável ou não. E a maneira de você fazer isso é botar no papel. É botar no papel. Se você não bota no papel, ela vai continuar aqui te martelando. Ela vai continuar aqui. Então, tira da cabeça, bota no papel, e aí a gente vê se é viável ou não. Então é sem julgamento. Veio a ideia, qualquer coisa, taca no papel. Taca no papel, tira de dentro da sua cabeça. Sabe como é que a gente organiza um cômodo da casa? Como que a gente arruma um roupeiro? Não tem que tirar tudo para fora, para depois você começar a organizar? Então, com as ideias funciona igual, funciona do mesmo jeito.
exatamente do mesmo jeito. Então não adianta eu querer organizar só na minha cabeça, não adianta eu querer criar uma coisa toda com N possibilidades dentro da minha cabeça. Eu vou ter que tirar para fora. Eu não sei se você já passou, já viu algum material, documentário, enfim, que está falando sobre organização, tem aí da Marie Kondo, tem até no Netflix, tem algumas coisas. Primeiro, as pessoas tiram tudo de dentro do armário, todas as coisas, para que a gente possa adquirir consciência do que a gente tem. Porque senão eu não tenho noção, eu vou tentar arrumar dentro da bagunça. Que bom, Rejane, que deu um insight aí. A gente não consegue arrumar dentro da bagunça. A gente precisa tirar para fora, a gente precisa tirar da cabeça. Então, bota as suas ideias no papel. Outra coisa que eu acho fantástica, a técnica do Woody Allen. O Woody Allen anda com um bloquinho, super diretor aí, né, do cinema, anda com um bloquinho, papel, caneta. Deu uma ideia? Taca no papel. Taca no papel. Por quê? Porque eu tô tirando daqui. Aqui, não é que não resolva, mas vai ser um trabalho dobrado resolver o que tá dentro da cabeça. Quando tá no papel, isso aqui fica tangível. Isso aqui fica mais tangível. Você pode pegar, apesar da ideia ainda não existir, mas ela tá aqui. Então é muito mais fácil de você organizar. Uma reunião de brainstorm numa agência, na parte do departamento de comunicação, é tirar a ideia da cabeça e botar no papel. É isso, gente. Não tem mistério, não tem milagre. É você organizar o que está aqui dentro, o que está dentro da sua cachola. Então não adianta você ficar verbalizando aí, falando para todo mundo, eu tô cheio de ideia para o meu novo negócio nesse ano, tô cheio de ideia para fazer agora, eu sei para onde eu tenho que ir, mas parece que a coisa não acontece, a coisa não flui, mas é que você não bota no papel, tá com tudo aqui. Aí como é que vai? Como é que eu vou arrumar o armário sem tirar as roupas de dentro? Me conta. Tem jeito. Não tem jeito. Então, começa a organizar suas ideias, assim como você organiza as suas roupas no seu roupeiro. Assim como você organiza lá o seu banheiro. Assim como você organiza a sua cozinha. Começa a separar em categoria. Porque se eu não tiver uma parte lá onde estão os copos, onde estão os pratos, não adianta, eu não vou botar um prato numa ponta do armário, outro prato em outra. Não, você bota geralmente os pratos todos juntos. Porque você sabe que ali estão os pratos. Porque você sabe que naquele outro ponto estão os copos. Pelo menos se convencionou isso, né? A maioria das pessoas faz isso. Então, como que você vai separar as suas ideias? Tá? Então, é muito importante você tirar da cabeça e ir para o papel. Papel. E aí, sim, quando está no papel, eu começo a organizar. Eu começo a enxergar. Mesmo aquelas coisas que às vezes parecem não ter pé, não ter cabeça. E aí que tá a sacada do que eu estava falando para você, de às vezes você ter uma outra pessoa junto com você nesse momento. Porque essa pessoa talvez também vai ter alguma ideia, essa pessoa também, ou talvez ela vai entrar com uma crítica, ou ela vai dar algum conselho, mas ela vai trazer outras coisas a partir daquilo que você está falando. Eu trabalho com meu marido, né? Eu trabalho com o Daniel. E quando eu falo para ele assim, tô tendo ideia, aí eu já falo assim para ele, anota aí. Anota aí. Ou outra coisa que a gente faz é, às vezes, gravar um áudio, sabe? A gente deixa o telefone gravando e a gente vai conversando. Para depois a gente escutar e botar no papel. Porque se eu não botar no papel, tem como organizar isso, gente. Só dentro da cabeça você esquece. Passa ali meia hora, 15 minutos, você já não lembra mais. Então precisa que você tenha essa organização. Precisa que você faça isso com cuidado, para que você
consiga organizar as coisas. E aí sim, ok, organizei, eu vou começar a fazer uma seleção, vou começar a editar isso, vou começar a separar o que realmente funciona, o que não funciona. Mas precisa primeiro desse passo. Precisa que você dê esse passo. Por onde eu começo? Se você não sabe por onde você começa, qualquer caminho serve. Então, começa por você. O que eu preciso organizar na minha vida? Se coloca no centro dessa folha aqui, o que eu preciso organizar? Ah, eu preciso organizar o profissional. Ok, dentro do meu profissional, o que eu preciso organizar? A gente precisa começar por um ponto. Esse é o mais importante. Escolhe um ponto e dá um passo. Então, hoje a gente está falando exatamente desse momento, de como eu vou organizar as ideias, de como que eu vou organizar minhas referências, de como que eu vou trazer isso, como que eu vou tirar da mente e colocar no papel. E aí depois que você colocou no papel, aí você toma uma distância daquilo ali. Como assim, Cris? Sim, gente, a gente precisa tomar uma distância, tomar um ar, respirar, fazer outra coisa que não tenha nada a ver com aquilo. Então separa um tempo para você fazer isso. Olha, eu vou pegar hoje de manhã e vou fazer esse negócio todo aqui. Fica lá 1, 2 horas, fica ali em cima e depois você sai. Depois você respira, depois você deixa aquilo ali de lado para a coisa amadurecer. Cria o distanciamento, cria o espaço para você enxergar de longe, para você, sabe? Então tá, vou precisar fôlego para fazer isso daqui, vou precisar ir primeiro para esse ponto, ir primeiro para depois para esse, depois para esse. Então crie espaço para você enxergar. Por quê? Porque daí você vai estar vendo isso de fora. Você vai estar vendo isso de uma forma mais completa. E a sua mente vai entender isso de forma mais completa, porque você deu o passo a passo. Você deu o caminho para onde ir. Você traçou a rota. Você ligou o seu GPS interno. Então, depois que você traçou isso daqui, vai respirar, vai fazer. Absorveu, ok. Passou lá um tempinho, deu esse espaço, respirou. Volta para lá e agora você começa a decidir que ponto que eu vou olhar primeiro. Qual é a categoria que eu vou começar? E aí você começa por aquela categoria ali. E uma a uma você vai fazendo e usando os recursos que você determinou para cada categoria. Fica mais fácil, gente? Fica mais fácil de enxergar a coisa divididinha, separadinha? A gente vai olhar isso de um jeito completamente diferente. Completamente diferente. E eu tô dando para vocês esse recurso, essa ferramenta, porque é uma ferramenta que eu uso, que eu sei que torna a coisa mais fácil. Eu usava isso para fazer projeto de festa, eu usava isso para fazer projeto com meus clientes, eu usava isso dentro do processo de coaching. Porque eu sei que a nossa mente funciona assim. Então fica mais fácil a gente organizar as ideias dessa maneira. Tá? Então é um recurso fantástico para você usar e abusar para que você consiga organizar. Se você não tiver essa coisa organizada, se o seu roupeiro interno aí estiver bagunçado, vai ser mais difícil. Então vamos dar uma respirada aí e organizar bem a coisa, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje, deixa eu ler aqui da Angelita. Cris, olha, só que a experiência fantástica que tive ontem, justamente por causa do filme que eu assisti, nessa situação que estamos vivendo, estava querendo fazer algo no meu propósito de vida. Nossa, que legal, que bacana. Angelita, compartilha com nós qual filme que tu estava assistindo. Eu sou muito fã de filme, de livro, então eu compartilho aí, todo sábado eu tenho uma dica de filme ou livro.
Compartilha aí que filme tu estava assistindo. Estava com 3 situações e com dúvida de qual seguir, mas ontem tive a resposta. Nossa, que incrível! Que incrível! Que bacana. E às vezes é assim mesmo, né? Na semana passada, compartilha o nome do filme com a gente. Na semana passada eu falei aí um pouquinho do Brainstorm, né? E aí eu falei da Coca-Cola. E falei do ursinho polar da Coca-Cola, que veio de uma ideia que o cara que criou a parte da animação, ele tinha um cachorro, que era um labrador, que ele chamava de filhote de urso polar. Gente, tava na cara dele o tempo todo, tava ali, fazia parte da rotina dele. Miracle. Ah, esse filme é fantástico. Todo mundo tá falando desse filme, né? Eu não assisti ainda. Miracle. Então, assim, ó, quando a gente começa a observar os pequenos pontos, quando a gente começa a abrir isso, dividir em partes, a gente vai enxergar coisas que são do nosso cotidiano. Às vezes olhando um filme, como a Angelita. Às vezes olhando um filme. Parece que a coisa vem, parece que baixa lá, sabe? Vem ali, iluminou. Né? A ideia surge. Tá. Pelo nome antes eu não tinha visto, mas Milagre da Sala 7 eu já vi. Gente, esse filme é fantástico, né? Fantástico. Ele tá na minha lista aí para os próximos aí que vão vir como dica. Milagre da Sala 7. Fantástico, fantástico. Ele é realmente um filme muito lindo mesmo. Através dele tu teve a resposta. Que incrível, que fantástico. É fantástico mesmo. E às vezes é assim que vem, né? Às vezes a gente está lá tomando banho, a ideia surge. Às vezes a gente está preparando uma comida, a ideia surge. São esses pequenos milagres que acontecem aonde a ideia surge. Então, gente, é isso. Aproveita as coisas que você tem, os recursos que você tem, as coisas que você está fazendo no seu dia a dia. Olha aí, olhando um filme. Que mágico! Que mágico! E às vezes a gente acha que tem que ser de um jeito, tem que ser do outro. Deixa vir as ideias. Começa a observar coisas que você está fazendo no seu dia a dia que você pode usar como recurso. Fantástico. Então vamos usar o que está ali na nossa mão, o que está ali na nossa frente, as pessoas que estão com a gente. Então, gente, hoje eu trouxe aí essa ferramenta para nossa aula, para você usar, para você criar para decompor a ideia grande em partezinhas, para te facilitar esse processo. E quem sabe você aplicar isso não só no seu profissional, não só na sua empresa, no seu negócio, no seu projeto, mas em qualquer área da sua vida, tá? Então, começa do grande, mas vai separando isso em categorias, vai conectando isso de outras formas. Se conectar é pedir resposta ao universo que vem. Eu também acredito nisso, Angelita. Eu acho que o universo te fala. Quando tu está buscando, a resposta vem. Então, é isso aí. A gente precisa estar conectado, a gente precisa estar ali antenado para poder receber, né? Então, se a gente está com a coisa organizada, é mais fácil da gente perceber isso. É muito mais fácil. Porque daí, até essa comunicação com esse universo acontece de outra forma, porque ele sabe o que você está querendo. Ele sabe o que você está querendo. Então, ela funciona de outra forma, tá? Então, começa a organizar, começa a separar aí nos cômodos as coisinhas que você quer resolver. Tá bom, gente? Amanhã a gente vai falar, então, na nossa aula sobre edição, sobre como a gente edita essas ideias, né? Como que a gente faz a seleção, esse contexto, a parte de escolhas. A gente vai falar de vários pontos aí que a gente usa para selecionar como que eu faço primeiro, como que eu vou criar essas categorias, enfim. Então a gente vai aprofundar o que a gente está vendo hoje, tá bom? Espero vocês amanhã, então, para a nossa aula, às 10h05. Essa semana aí a gente vem também com um Descomplica super bacana, onde a gente vai falar dos 3 tipos de público, né? 3 tipos de público que você pode vender. E qual é o público
que talvez você não esteja olhando nesse momento e que pode ser aí uma grande chance para você trabalhar no seu negócio, no seu projeto, tá bom? Um grande beijo, obrigada quem estava aí junto com a gente, obrigada Angelita por toda a contribuição aí também, com esse filme é fantástico, vou trazer ele aí nas dicas também, e obrigada pelo carinho aí de vocês estarem sempre aí junto, tá bom? Obrigada a vocês, beijo, uma ótima semana, que a gente comece aí a todo vapor. Vai organizando aí, gente, que a gente vai criando todo esse